Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. J. Bussadi e estou aqui para responder a uma pergunta feita pela profissional Luciene, de Belo Horizonte, sobre o ovário policístico. E ela refere também que o marido tem pouco espermatozoide. Primeiramente, quero agradecer a sua pergunta, Luciene, e dizer que é um prazer respondê-la, tá? Gostaria de dizer a você que já complica um pouco, por você ter ovário policístico, você já não ovula. Essas mulheres fazem ciclos anovulatórios, não têm ovulação, por isso tem dificuldade em engravidar. E o seu marido tem pouco espermatozoide. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês dois, que é o casal quer engravidar, retire o glúten do casal. Primeira coisa que você faz, tira o glúten. Você não tem noção, o glúten é uma proteína, principalmente o pão, que é a maior quantidade de glúten que tem que estar no pão, tá? Que causa uma série de inflamações no tubo digestivo, mas não é só aí não, é na mente também. Eu não vou entrar em detalhes isso aí para você. O que o glúten faz com o espermatozoide, por exemplo, só para você ter uma noção, em cada ejaculada de um homem, sai geralmente 350 milhões de espermatozoides. O que usa glúten fica 40, 30, ele não consegue engravidar mulher nenhuma. Você tirar o glúten dele e os espermatozoides, assim, bem michuruquinhos, entendendo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o glúten, você e ele, se vocês quiserem engravidar. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, o ovário policístico geralmente acontece em mulheres jovens, em plena fase sexual ativa, de atividade sexual, tá? Essas pessoas têm resistência insulínica, certo? Eu vou explicar por que a resistência insulínica mais para trás, mais para frente, quando a gente fala de disbiose. Essa resistência insulínica, 20 a 30% delas têm resistência insulínica e muitas têm possibilidade de engordar. São pessoas, às vezes, que têm uma tendência a engordar por causa da resistência insulínica. A resistência insulínica está ligada à diabetes e está ligada à obesidade, que são, primo irmãos, obesidade e diabetes. É o excesso de resistência, aumento de resistência insulínica. 20 a 30% dessas pacientes têm resistência insulínica. Nós vamos tratar disso e vou falar um pouco mais por que disso no final. Essas pacientes têm excesso de andrógeno e baixa taxa de hormônio feminino. E elas desenvolvem hirsutismo, pelo no rosto, acne no rosto, queda de cabelo, tudo pelo excesso do androgênio. Bom, Luciene, além do glúten que eu falei, tá? Você precisa fazer primeiro detoxificação de metais tóxicos e parasitas e detoxificação intestinal com coco, que você já sabe, uma quantidade você já tem, tá? Você tem os protocolos tudo aí da detoxificação de metais tóxicos e parasitas, depois a detoxificação intestinal, não precisa nem fazer detoxificação de fígado e rim, não, tá? Você pode fazer, se quiser também pode fazer detoxificação, seguir aquela sequência: metal tóxico, parasita, drenagem renal, drenagem linfática, drenagem do fígado, drenagem, limpeza intestinal. Isso é fundamental. Você faça essa limpeza intestinal 6 vezes por ano, tá? E vai tomar junto, depois você vai tratar a disbiose. Porque uma das causas hoje em estudos modernos, recentes, mostram que a causa da resistência insulínica dessas pacientes é exatamente por elas terem disbiose. Aliás, todo paciente que tem doença crônica tem falta de vitamina D e tem disbiose. Aliás, todo mundo tem disbiose, porque todo mundo come errado. E todo mundo que come errado tem disbiose. Todas as pessoas têm disbiose. Certo? Se você quiser saber se você tem disbiose, você olha para o seu cocô. Seu cocô não vai afundar, não vai boiar. Ele vai ficar lá embaixo. Essas pessoas têm vários esquemas para saber se você tem disbiose ou não. A mais simples é essa: olhar seu cocô. Normalmente, ninguém tem o cocô que boia, porque todo mundo tem disbiose. É uma prova simples que você vai checar na hora, você vai só olhar. Normalmente ele está lá embaixo. Pode olhar o seu que está lá embaixo. Se boiou, está com a microbiota boa. A gente não fala mais flora intestinal. A Organização Mundial de Saúde
descreveu um novo órgão virtual algum tempo atrás, aí, que chama-se microbiota intestinal, em que nós temos mais bactérias no corpo do que propriamente células. Nós somos mais bichos do que gente. Tá? E essa microbiota é fundamental, porque, como diziam os chineses, a doença começa e termina no intestino. Nós temos que tratar tudo em primeiro lugar o intestino. Faz essa sequência que eu falei para você: detox de metais tóxicos, parasitas, drenagem hepática, renal, linfática. Depois nós vamos tratar desintoxicação intestinal, depois nós vamos tratar a desbiose, você já tem o protocolo dos lactobacilos. Esses pacientes geralmente têm hipermeabilidade intestinal, que na língua inglesa chama leaky gut syndrome, tem que tratar com glutamina esses pacientes, tá? Ácidos graxos essenciais, você pode usar o FOS, que já está ótimo. Tem um protocolo disso aí para você lá. Então, 6 vezes você faz a detoxificação intestinal, porque a doença começa sempre no intestino. Sempre. É bem importante. A gente não é o que a gente come, minha querida. A gente é o que a gente come, é o que a gente digere, é o que a gente absorve e, principalmente, é o que a gente excreta. Não é nem tanto o que a gente come. A gente come 4 vezes ao dia. Está entendendo? A maior parte das vezes comem 4 vezes ao dia e vão no banheiro 1 vez ao dia, certo? Você pode comparar o intestino como se fosse uma quadra de tênis, uma coisa quilometral, tá entendendo? Aquilo fica tudo de toxina. São bactérias ruins que aumentam em relação às bactérias boas, porque existem bactérias boas e bactérias ruins. A desbiose é o excesso de bactérias ruins. E dependendo do alimento que você come, que normalmente a gente come açúcar refinado, é tudo processado, é tudo industrializado, toma anticoncepcional, toma corticoide, toma anti-inflamatório, isso tudo vai alterando a microbiota intestinal, levando à desbiose. Então, a maior parte, fora a alimentação errada que a gente faz, isso tudo leva à desbiose, alteração da flora intestinal, hipermeabilidade intestinal, passagem de substâncias tóxicas, certo? Não digeridas do sangue, do intestino para o sangue, gerando uma série de problemas. Uma delas é isso aí que você está falando. Tá? Então, outra coisa que eu gostaria de falar para você. Eu não sei se você usa anticoncepcional, talvez não use anticoncepcional. Eu ia falar para você usar um DIU de cobre, se você usasse anticoncepcional, mas eu acho que não ia ser o problema. Você quer engravidar, né? Se você tivesse ovário policístico e não quisesse engravidar, eu ia te mandar usar um DIU de cobre, certo? Sem Mirena, sem anticoncepcional. Você não me disse isso. Se você quer engravidar já, você me falou que seu marido tem pouco espermatozoide. Provavelmente eu acho que você quer engravidar. Se você quiser engravidar, não precisa usar DIU nenhum. Tá? Não use nada, tá entendendo? Luciene, você sabe que a gente faz uma medicina não tanto convencional, tá? A gente faz geralmente nós fazemos uma medicina não convencional, certo? Normalmente os médicos tratam o ovário policístico só com anticoncepcional. Isso aí você vai ficar tomando anticoncepcional 16, 20 anos da sua vida e talvez esse ovário policístico vai continuar aí. Outra coisa, você pode ter ovário policístico mesmo sem ter cisto de ovário. Está entendendo? Não é porque você não tem cisto no ovário que você não possa ter ovário policístico. Você pode sim. Eu ia falar para você fazer o seguinte: você vai usar um produto chamado mioinositol, certo? Que ele é uma isoforma do inositol, que antigamente era considerado um derivado do complexo B. Certo? O inositol em doses altas, ele melhora muito a condição de fertilidade da mulher. Tem estudos já que mostram isso aí. Tá? Então, você não vai conseguir encontrar isso em farmácia de manipulação. Você não vai conseguir encontrar. Mas tem um produto aqui no Brasil que chama Fertisop. Fertisop. Certo? Nos Estados Unidos ele tem um outro nome. Na Espanha tem um outro nome e na Itália tem um outro nome. Você pode comprar esse produto e me parece que ele já vem em sachês de 4 gramas. 4 gramos, tá? Se você pode usar, ou comprar, ou usar em 2 gramas 2 vezes ao dia, ou mesmo os 4 gramas do seu, porque eu tenho certeza que já tem sachê disso aí também, com a dosagem padronizada para 24 horas, que são 4 gramas, certo?
A mulher com síndrome de ovário policístico, que a gente chama de SOP, ela tem uma coisa chamada polimorfismo genético, que é uma alteração enzimática, genética, certo? Ela tem deficiência de uma enzima para produzir inositol, certo? E a qualidade dos óvulos, isso que é interessante, tá entendendo? Depende muito do fluido folicular, o folículo que segura o óvulo, tá? Que o óvulo está dentro do folículo. Então, a qualidade do óvulo não é só a parte genética, a parte cromossomial, não. A qualidade do óvulo, a qualidade dos óvulos é importante porque depende do fluido folicular. E o inositol faz exatamente o quê? Ele faz parte desse meio ambiente. Então, é importante você repor esse mioinositol nessa quantidade que eu falei. O mioinositol, ele vai reduzir sua resistência insulínica, ele vai reduzir seu hiperandrogenismo, que eu falei que é aquilo que dá acne, certo? Que é o excesso de androgênio. Isso é fundamental, tá? Se você tiver um pouco obesa, um pouco gorda, só de você perder peso, esse andrógeno já vai baixar também. Essa é outra coisa que era interessante eu falar para você. Só de você, essas pacientes, 70% dessas pacientes têm tendência a engordar. 20 a 30 tem resistência insulínica e desses 20 a 30, 70% tem condição de engordar. Se você tiver obesa, acima do peso, se você tiver com índice de massa corporal acima de 25, lá para 30, pode dar um jeitinho já de perder peso, certo? Entra aí com uma dieta cetogênica, que é uma coisa fantástica, se você quiser entrar aí no YouTube ou no Google, você vai achar aí dieta cetogênica, é uma coisa fantástica. Eu acho excelente. A dieta cetogênica exata uma porção de coisa, inclusive diabetes e obesidade. Tá? Esteatose hepática, que geralmente esses pacientes às vezes costumam ter, porque usam muito produtos à base de frutose. E outra coisa, era você começar a usar progesterona. Só que essa progesterona, você é uma progesterona bioidêntica, em que você tem que mandar manipular na farmácia. A progesterona bioidêntica, também chamada isomolecular, ela é produzida, a progesterona é produzida pelo seu próprio organismo, ela não vai lhe fazer mal, ela não é uma coisa química, tá? É uma coisa normal, é um hormônio normal, certo? E tem vários receptores no nosso organismo, tá entendendo? Então você tem que mandar manipular você tem que ter um médico, tá entendendo, que possa manipular para você progesterona. Isso varia muito também. Tem pacientes que a gente tem que começar com 50, outros com 100, outros com 20. Tem pacientes que precisam tomar até 300 miligramas. Fica difícil, tá entendendo? Não saber qual a dosagem da progesterona que você tem que tomar, mas eu aconselharia você começar com 100 miligramas. Porque normalmente pacientes que estão na menopausa, nós indicamos 20 miligramas de progesterona, já está ótimo. No seu caso, eu acho que podemos começar com 100 miligramas. Então você tem que mandar fazer uma receita progesterona bioidêntica 100 miligramas, você tem que colocar gel de Pentravan, certo? QSP 1 grama. Você manda 50 gramas, é um potinho, um tubinho, e você vai passar lugar que não tem pelo. Só até absorver tudo. Você vai fazer isso do 15º ao 24º dia do ciclo. É do 15º ao 24º dia do ciclo. Aí você vai ver se você vai menstruar, certo? Se você não menstruar, você faz mais 10 dias do ciclo, certo? Se sangrou, é sinal que seu endométrio está proliferativo. Você tem estrogênio bastante, isso é bom. Senão, se o seu endométrio não tiver proliferativo, você não vai menstruar. Está entendendo? Aí você vai ter que fazer um ultrassom, esse endométrio vai apresentar fino e você tem que repor estradiol. Eu vou te explicar logo em seguida. Agora, sangrou, ótimo, mas você para com a progesterona, certo? Conta o sangramento como o primeiro dia do ciclo, certo? E começa a progesterona, você para a progesterona e conta com o primeiro dia do ciclo, e começa no 15º ao 24º dia do ciclo, novamente, tá? Visando a paciente menstruar, visando menstruar. Se não menstruou, mais uma vez, espere 15 dias. Caso não melhorar, minha querida, nós temos que reavaliar isso aí. Você tem que fazer esse ultrassom que eu falei para você, para saber se seu endométrio está fino, ele não está proliferando, ele está faltando estradiol. Aí você tem que fazer
1 miligrama de estradiol por 21 dias, tem que ser a mesma coisa, estradiol bioidêntico, 1 miligrama, gel de Pentravan, que é SP, 1 grama. Você vai passar todo dia cedo, certo? É o mesmo estradiol que seu corpo faz. Não é estradiol sintético, certo? É diferente. Você vai fazer durante 21 dias 1 miligrama e vai fazer a progesterona nos últimos 10 dias, até menstruar. Então, são 31 dias. 21 dias com estradiol 1 miligrama e 10 dias com progesterona 100 miligramas bioidêntico, mais 10 dias. Com isso, normalmente, você vai menstruar. Tá? Outra coisa, você pode usar metformina. Metformina é um produto que as pessoas pensam que é químico, certo? Mas é um fitoterápico. Os médicos não conhecem. A metformina é muito usado para esses pacientes que têm diabetes. Ele diminui muito a resistência à insulina. Como você tem resistência à insulina, que provavelmente, está entendendo? Ele vai diminuir muito essa resistência insulínica sua, tá? Só que você vai poder tomar 1,5 gramas por dia. Só que você vai começar com 500 miligramas durante 7 dias, depois do café, certo? Passaram esses 7 dias, mais 500 miligramas após o café e após a janta, mais 15 dias. Passaram esses 15 dias, 705, você vai aumentando, 750 miligramas após o café e a janta, e vai tomando. Luciene, outra coisa, querida, é para você ver, o ovário policístico está associado a uma série de coisas, não é só tomar anticoncepcional, vai resolver teu problema, você vai ficar tomando anticoncepcional a vida inteira. Você tem que ver se você está metilando, certo? O que é metilar? É difícil, de repente você pode até entrar no Google e ler alguma coisa, mas você já sabe que eu falei isso para você. No curso a gente deu essa parte de metilação e sulfatação. A metilação é fundamental em todos os problemas que nós temos. A metilação é o centro da nossa bioquímica e funcionamento cerebral, certo? Se os trens não estão funcionando, até o trem da metilação e o trem da sulfatação, eles têm que andar em trilhos diferentes, mas juntinhos um com o outro no mesmo horário. Quando altera isso aí, a metilação é muito importante porque faz uma série de coisas na bioquímica nossa. Toda a bioquímica fica alterada quando altera a metilação e as doenças começam a aparecer por causa disso aí. E a SOP está ligada a SOP, que eu digo é o síndrome do ovário policístico, está ligado à baixa metilação. Você praticamente não está metilando, você está submetilando. Você vai dosar a sua homocisteína, porque metilação é a transformação da metionina em homocisteína, certo? A metionina doa SAMe, que é radical metil, certo? Que silencia até gene de câncer, fora as outras coisas que ela ajuda quando tem metilação. Quando você não tem metilação, você pode morrer numa viagem daqui nos Estados Unidos. Se a sua homocisteína estiver em 20, você pode morrer, porque dá taquicardia ventricular, certo? É marcador de envelhecimento prematuro, certo? É marcador de fibrilação, de taquicardia, de morte súbita, de uma série de coisas. Se a sua homocisteína estiver acima de 9, 10, 11, 12, 15, assim, você não está metilando. Você tem que botar seu organismo para metilar. Então, você dosa a homocisteína, porque a transformação é metionina em homocisteína para ver a metilação. Se a homocisteína sobe, é sinal que a metionina não está virando homocisteína e você está com ela subindo. Ela vai subir essa homocisteína. Você dosa. Se estiver acima de 9, você tem que entrar com vitamina B6, 100 miligramas. Você tem que entrar com ácido fólico. Só que você, em vez de pedir ácido fólico, você pede metilfolato, que é a forma mais ativa a mulher tem dificuldade, ela tem outro polimorfismo genético de outra enzima, que eu não vou entrar em detalhe, mas ela tem dificuldade de transformar o ácido fólico em metilfolato. É a forma mais biodisponível e a forma mais ativa do ácido fólico. Então, pede metilfolato. Você pode usar 10 miligramas, é uma dose altíssima para você metilar, 10 miligramas. Tem gente que usa até 15, certo? Sublingual de preferência, você pode usar. Então, metilfolato e outro, a vitamina B12, só que você não vai usar a vitamina B12, você vai pedir para manipular metilcobalamina, porque é uma forma mais ativa que a vitamina B12,
principalmente se você tiver... não, você é uma moça jovem, pelo que você falou, né? Mas porque normalmente os velhos, os pacientes mais idosos, eles não têm fator intrínseco no estômago, não produzem vitamina B12. Mais um motivo para usar, porque isso melhora a memória, usada até para crianças com autismo, isso aí, com Alzheimer, melhora muito a memória, melhora muito a cognição. Então a vitamina B6, o metilfolato, 10 miligramas, sublingual, a metilcobalamina 1 miligrama também sublingual, certo? E betaína base anidra, 1 gramo por dia, tá? Você manda fazer 2 cápsulas de 500. Então você vai metilar, para você metilar, você vai ter que tomar B6, metilfolato, metilcobalamina, betaína base anidra. Tá certo? Então, tratamos o problema da metilação, que está ligado a quase todas as doenças orgânicas no nosso organismo. E também está ligado à síndrome do ovário policístico. Outra coisa, você tem que ver se você não tem hipotiroidismo. Você sabia que o hipotiroidismo está associado à SOP? O hipotiroidismo está associado à SOP, síndrome do ovário policístico. Tá? Como é que você faz diagnóstico de hipotiroidismo? Diagnóstico de hipotiroidismo é super difícil de fazer e quando é diagnosticado é maltratado, por incrível que pareça, tá? Para você fazer diagnóstico de hipotiroidismo, você tem que pedir, os médicos geralmente pedem T4 livre e TSH, tá errado. Você tem que pedir T3 livre, T4 livre, TSH, T3 reverso, anti-TPO, isso no mínimo, tá bom? Se você tem, e TSH, que eu esqueci de falar, se você tem TSH alta, você tem hipotiroidismo. Se você tem T3 normal, T4 normal, TSH alta, você tem hipotiroidismo. Se você tiver TSH normal, não exclui que você tenha hipotiroidismo. Você pode ter T3 normal, T4 normal, TSH normal, T3 reverso normal, anti-TPO normal, você tem hipotiroidismo. 70% das pessoas têm hipotiroidismo, certo? Por causa do iodo, que a gente não usa iodo mais. Antigamente, as nossas avós, nossas mães, até as nossas mães, usavam 50% a mais de iodo por causa do alimento. Hoje não tem mais iodo no alimento. E as pessoas fazem hipotiroidismo. Gestante com hipotiroidismo é a pior coisa que tem, porque a criança dela pode nascer cretina, certo? Idiota. Ela não sabe. E ela tem deficiência de iodo. O iodo é um dos minerais mais importantes, depois do magnésio, é o iodo. Todo mundo devia tomar iodo, todos os dias. E os médicos têm iodofobia e acham que o iodo faz mal para a tiroide. Todo mundo devia tomar iodo todo dia, porque ninguém tem iodo na alimentação mais. Nós não somos japoneses. Japonês que está cheio de iodo, porque come alga todo dia cedo, no café e no almoço. Então, você fez seus exames, está tudo normal? Faça o melhor. Tire sua temperatura axilar 5 dias. Esse é o melhor marcador para hipotiroidismo. Chama-se hipotiroidismo. Você pode ter um hipotiroidismo chamado subclínico, que você tem todos os exames normais, mas você tem hipotiroidismo sem saber. Então você faz assim, você pega um termômetro, você fica deitadinha na sua cama, sem levantar, você não pode ir nem no banheiro, porque sua temperatura vai subir. Nós somos um animal de sangue quente, tá? Você vai tirar no primeiro dia a marca, deu tanto. Segundo dia, deu tanto. Terceiro dia, faz 5 dias. Principalmente, o melhor dia para você fazer é no segundo dia da menstruação ao 6º. São 5 dias. Porque você não ovula, você já ovulou. Se você ovular, você não tira na ovulação, porque a temperatura sobe 1 grau, às vezes até mais. Não pode, tá? Aí você soma tudo, minha querida, e divide por 5. Se estiver abaixo de 36,6, você tem hipotiroidismo com todos os exames seus normais. E muita gente não sabe disso e tem hipotiroidismo e acha que não tem, porque os exames eram normais. Está errado. Esse é o melhor, e os médicos são contra e não entendem por quê, certo? Mas tem estudos mostrando isso aí, tá? É o melhor marcador de hipotiroidismo que tem a temperatura axilar. Se você tiver hipotiroidismo, os médicos normalmente tratam com T4, é sintroide, é purano T4, é levoide, está errado. T4 não é pró-hormônio, não tem receptor no organismo de T4. Tem de T3, que é o hormônio ativo da tireoide, tá? Tem receptor de T3 em todo o organismo, só não tem T4. Agora você dá T4 para o paciente tomar, o que acontece?
o T4 não vira T3 e vira o quê? T3 reverso. O que acontece com o T3 reverso? Bloqueia o T3, que é o hormônio ativo. O RT3, que é o T3 reverso, é o hormônio do urso, que hiberna 4 meses e engorda sem fazer nada. Tá? Então é capaz até de se engordar mais. E se você tiver a resistência insulínica, pior ainda. Tá? Então, se você tiver hipotiroidismo, você tem que tomar T4, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes da dose. Se você tiver hipotiroidismo, você me dá uma louca, eu vou te orientar como é que você deve tratar. Você tem que tratar com T4, sim. Você tem que dar uma dose de T4, um quarto do que você deu de T4, você vai ter que dar de T3 e você vai ter que dar iodo, solução de Lugol, a 5% para esse paciente tomar, porque o iodo transforma o T4 em T3. Então, você tem que dar iodo, T4 e T3. E mais fazer uma modulação nessa tireoide sua, que nós vamos te orientar com tirosina, com selênio, com zinco, com uma série de coisas, tá? É só você me escrever, me dar um toque, me mandar um WhatsApp, me fazer contato comigo, que eu te oriento se você tiver hipotiroidismo. Bom, detox é fundamental. Primeira coisa é detox. Metal tóxico, parasita, drenagem de fígado, rim, detoxificação intestinal. Agora nós vamos tratar a disbiose, que está ligado à resistência insulínica. São estudos recentes mostrando da mulher que tem síndrome de ovário policístico. E você sabe que eu já te ensinei como é que você vai tratar essa disbiose. Se você puder usar aqueles lactobacilos, são 5 cepas só. O certo era você fazer uma quantidade de cepa no primeiro ciclo, durante um mês, uma quantidade de cepa no segundo ciclo, uma quantidade de cepa no terceiro ciclo. Certo? Só que fica caro, isso não é barato. Se você tiver condição de colocar, em vez de 1 bilhão e 200, colocar 5 bilhões naquelas 5 cepas, cepa que eu digo é tipo de bactéria que tem, tá? Eu falei que nós temos mais bactéria no organismo que célula, então 5 bilhões de cada, em vez de 1 bilhão e 200 que está lá. Mais a glutamina e mais o ácido graxo, a fibra pré-biótica, o fósforo, o frutoólico sacarídeo. Tá? Então você faz isso. Você vai fazer isso aí durante 3 meses. O certo é você fazer isso aí 3 ciclos. Tá? Ou 3 vezes por ano. Tá? Não esquece de fazer o detox intestinal. Você pode fazer 6 vezes por ano o detox intestinal. 6, o intestinal. Tá? Outra coisa é dieta, minha querida. Você tira o leite, tira o trigo da sua refeição, da sua alimentação, e você não vai... além de ajudar o teu marido, que tem pouco espermatozoide, e vai te ajudar também, de repente, a engravidar também, o leite e o trigo causam sérios problemas à saúde, tá entendendo? E nós somos viciados em comer pão. Isso aí, o pão tem gluteomorfina. A digestão do pão libera morfina, parece que se ligam aos receptores opioides no cérebro e gera uma euforia. Aquilo ali é igual você estar usando heroína. Aquilo é o maior estimulante do apetite que tem, chama-se pão. Certo? O maior estimulante do apetite que tem. Todo mundo é viciado em comer pão. Eu conheço gente que come 6 pães de manhã cedo com leite e café. Certo? Pior refeição. Você come isso aí às 7 horas da manhã, às 9 você está com fome novamente. Agora, come gordura de manhã, tá? Com um pouco de proteína e manteiga, e vê a hora que você vai estar com fome. Você vai comer isso às 7 horas da manhã, você vai só almoçar às 4 da tarde. Só não vou entrar em detalhes aqui, por que isso para você. Então, o detox você já sabe, né? Outra coisa, a disbiose já falei também. A outra coisa que é o síndrome do ovário policístico tem é estresse oxidativo. Certo? Tem estresse oxidativo, nós temos que tratar o estresse oxidativo desses pacientes. Todos eles têm o estresse oxidativo na SOP, certo? E é bom usar ômega 3, de preferência usa o óleo de krill, que é um camarãozinho que eles tiram da Antártida, que lá é cadeia alimentar de ecossistema aquático, no Oceano Antártico, lá na Antártida. Aqui no Brasil já tem, você entra no Google, você vai achar no Amazon.com, você pode tomar até 3 gramas por dia, óleo de krill, tá? Eu não vou falar o nome da empresa, que aqui no Brasil já tem, tá entendendo? Aqui no Paraná também já tem isso aí. Você pode entrar no Amazon.com que você acha. 3 gramas por dia de óleo de krill, vem em cápsula,
tá? Gelatinosas. E você pode tomar para o estresse oxidativo a L-glutathione 100 mg sublingual, você pode mandar manipular sublingual, tá? Usa a melatonina 3 mg à noite, tá? E usa o Glizodin. Eu acho que já tem até pronto esse produto, o Glizodin, 250 mg 2 vezes ao dia. Esse produto tem a catalase e tem a superoxidismutase, que são 2 sistemas enzimáticos que nós temos no nosso organismo, além da glutationa, certo? Que é uma excelente antioxidante. Só esses 3 já bastam, tá? E não esqueça do óleo de crio. Eu acho que era isso que eu tenho para falar, que eu tinha para falar para você em relação ao ovário policístico, seu esposo. Agora, não esqueça, para muitas pessoas, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras doenças. Sabia disso? Tá? Então faça direitinho, tira o glúten da sua vida, que de repente, só de você tirar isso aí, você vai engravidar. E você que está nos assistindo e também tem alguma dúvida relacionada à medicina, nutrição ou estética ortomolecular, grave sua pergunta em vídeo e nos envie através dos canais que estão indicados aqui no descritivo deste vídeo. Um grande abraço, queridos, e até a próxima.